Oi, 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 oi! Vamos lá então para mais um encontro e na nossa pílula terapêutica de hoje, não é terapia, mas é muito terapêutico. Eu quero trazer aqui uma percepção para vocês sobre o poder da comunicação. A comunicação ela tem um poder muito grande em todas as nossas relações, em tudo aquilo que a gente faz e muitas vezes a gente não dá devida atenção para ela. E aí eu quero trazer até uma contextualização aqui, gente. Um conceito, né? O que é comunicar? O que é a comunicação? Comunicar é tornar comum. É levar para outra pessoa um conteúdo, uma informação, um conhecimento que existe em mim. Então eu quero tornar comum uma informação, uma experiência, um conhecimento, um aprendizado. Então, quando eu tenho uma informação e eu comunico ela para outra pessoa, eu repasso ela adiante, eu estou tornando aquilo ali comum para aquelas pessoas. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou tornando comum para vocês uma informação, um aprendizado sobre comunicação. Gente, a comunicação ela exerce um papel fundamental na história de toda a humanidade, porque desde que o mundo é mundo, o homem se comunica, né? Se a gente vai ver os estudos históricos, a gente tem aí as pinturas rupestres, né? Que eram as pinturas que os homens deixavam nas cavernas ali. E com qual intenção? Com qual objetivo? De manter viva a história, né? De facilitar uma informação para as gerações futuras, né? Para deixar registrado um feito histórico, uma conquista, um aprendizado, um algo novo, né? E o quanto a gente foi aprendendo ao longo da história, justamente com esses registros que o homem foi deixando. Então ainda não havia, né, o registro escrito mesmo, mas havia o quê? O desenho, uma maneira de manter viva aquela história que eles estavam vivendo ali naquele momento presente, né? E nós, os homens sempre tiveram uma necessidade muito grande de tornar comum, de comunicar as suas vivências, as suas experiências, os seus aprendizados, né? Quem aqui na adolescência teve um diário, né? E aí acontecia alguma coisa com você, você chegava em casa e ali, ó, isso era um hábito muito comum, né, entre as meninas, passava tudo pro seu diário, muitos tinham uma chavinha, né, aquilo que você guardava as 7 chaves para ninguém ler o que você tinha escrito. Mas o porquê da necessidade de registrar aquilo ali? Era um fato que aconteceu com você, mas você não queria esquecer. Você queria manter viva aquela lembrança, aquela informação, aquela experiência. Então você ia lá e anotava tudo no seu diário para que você tivesse um registro daquilo ali e que você não precisasse confiar apenas na sua memória para manter aquela história viva, né? Então eu costumo até dizer muito nos meus atendimentos terapêuticos que Gente, escrever é muito libertador. Quando você coloca no papel, você organiza muito melhor as suas ideias, você tem muito mais clareza, você dá nomes para aquilo que você está sentindo, para suas angústias, né? Você consegue catalogar os seus fantasmas, né? E tudo aquilo que a gente consegue dar nome, que a gente consegue nomear, fica muito mais fácil da gente lidar. Então, a comunicação, ela tem um papel fundamental para que as nossas relações, né, continuem se desenvolvendo também. Quantas e quantas vezes a gente observa que o que mais atrapalha as nossas relações é justamente os impasses aí na comunicação, os conflitos que surgem. Eu trabalhei muito tempo numa empresa de comunicação e adivinhe, qual que era o nosso maior problema lá? De comunicação. E é isso que acontece, seja no âmbito profissional, seja nas nossas relações familiares, nas nossas relações de amizade. Muitas vezes o que faz uma relação ser fortalecida ou o contrário disso também está justamente amparado na comunicação, na maneira que a gente se comunica, na forma que a gente transmite. Gente, e não é só as palavras que falam, né? Então, a comunicação ela vai muito além da linguagem verbal, vai muito além apenas da expressão das palavras. Tanto é que existe um estudo
da década de 70, do Albert Mehrabian, que ele pesquisou aí o processo de comunicação e ele foi verificando o que era mais importante e o que era mais eficiente para que uma informação, uma mensagem fosse realmente transmitida. Gente, e pasmem, nos experimentos dele, ele observou que apenas 7% do conteúdo verbal é responsável para a comunicação atingir ali o seu objetivo. 38% está relacionado ao tom de voz, à entonação, ao volume, à emoção, ao timbre de voz que é utilizado. E pasmem, 55% da eficiência na comunicação está totalmente relacionado à expressão corporal, à linguagem gestual, aquilo que não é dito com as palavras. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Se a pessoa chega e diz assim, a criança, né, por exemplo, estou tão contente, mamãe falou que eu vou ganhar um irmãozinho, estou muito feliz. Gente, embora as palavras estejam dizendo que essa criança está feliz, que ela está contente porque vai ganhar um irmãozinho, como é que é o tom de voz? Como é que é a linguagem corporal? Realmente ela está feliz? Realmente ela está contente? É a mesma coisa que se eu dissesse para vocês assim: oi, gente, bom dia. Hoje eu estou aqui novamente para trazer para vocês uma informação e eu sinto uma felicidade muito grande todas as vezes que eu venho aqui. Eu gosto muito, eu me sinto muito confortável quando eu venho aqui falar com vocês. É algo que faz parte da minha essência. Tá aqui transmitindo conhecimento e me deixa muito feliz. Gente, será que eu tô feliz mesmo de estar fazendo isso? Porque por mais que as minhas palavras estejam dizendo algo, o meu tom de voz e a minha postura corporal diz completamente o contrário. E o que é que realmente alcança vocês? É as palavras que eu estou dizendo? Ou é o tom? É a postura corporal? Os meus gestos quando eu estou comunicando? E aí é por isso, gente, que muitas vezes a gente se deixa se envolver tanto com uma música, né? Por exemplo, né? Existe aí um funk, um pagode que tem uma pegada, uma batida, né? Boa, muitas vezes, né? Que as pessoas gostam. Mas se a gente fosse se atentar à letra da música, possivelmente você não ia nem curtir a música. Às vezes a gente não tá nem prestando atenção na letra da música, mas a gente tá sentindo a melodia, a gente tá sentindo ali um alto astral, e aí a gente se deixa envolver. Então vou até deixar um desafio para vocês. Próxima vez que você ouvir uma música, preste bastante atenção na letra da música. O que a letra da música está dizendo, e não apenas a melodia, e não apenas a postura corporal ali do músico, né, que está trazendo aquela melodia, aquela música para você. Então, gente, nas nossas relações, não basta apenas falar. Não basta apenas falar. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está comunicando o tempo todo. Então, a gente precisa ter muita clareza sobre aquilo que a gente quer comunicar. Eu preciso ter uma congruência, uma conexão entre o que eu falo e o que eu faço. Porque se isso não existe dentro das nossas relações, gente, apenas falar que ama, que gosta e comunicar algo completamente diferente, fazer diferente, não vai fazer com que as pessoas ao seu redor realmente sintam-se amadas na sua presença, realmente se sintam valorizadas por você. Então é muito importante eu trazer uma conexão. Gente, e tudo comunica. O meu cabelo comunica. O meu olhar comunica, a roupa que eu estou utilizando comunica. Então, olha só, uma experiência minha pessoal. Ali no final da adolescência, né? Início da fase adulta, eu fui no endócrino. E quando eu cheguei lá, gente, o endócrino, ele era deste tamanho. Muito obeso. E eu me senti desconfortável com aquilo ali. Porque na minha ingenuidade ali, né, naquele momento, eu falei, gente, a pessoa ela não tá cuidando do corpo dela, como é que ela vai cuidar do meu? Isso
Foi a comunicação que ele me transmitiu. Possivelmente ele tinha competência, né? Ele estudou para isso, ele se tornou médico, ele passou anos no centro acadêmico, ele fez residência, ele buscou informações. E ok, tudo bem, ele poderia saber muito, né? Ele poderia até mesmo me ensinar. Mas naquele momento eu senti, não sabia nem, conhecia nem esse termo, congruência, mas para mim faltou congruência entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino as outras pessoas a fazerem. Como que eu vou ensinar a pessoa a fazer algo, sendo que eu não bebi ainda dessa fonte? Eu ainda não experimentei, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está comunicando, além das palavras propriamente ditas. Então eu vou no cardiologista que ele é fumante. Eu vou fazer um curso de meditação com uma pessoa que vive estressada, que fala alto, que grita com as pessoas. Parece que não tem uma comunicação adequada. Eu vou receber uma consultora de beleza que ela chega para me atender, tá com o cabelo desse tamanho, uma roupa desconjunturada, sei lá, uma roupa que não tá bem composta. E aí eu preciso ter muito cuidado com isso aí. A pessoa pode sim estar bem apta a fazer isso, né? Não estou tirando o mérito da pessoa, o conhecimento, tudo aquilo que ela tem. Mas a gente precisa ter muita clareza que tudo comunica, né? Foi feito um estudo. Gente, o simples fato de mascar um chiclete. A pessoa mascando um chiclete, uma pessoa sem mascar o chiclete. E aí o estudo era, quem dessas duas você contrataria para trabalhar na sua empresa? Com qual dessas duas pessoas você queria desenvolver uma amizade? Com qual dessas pessoas você levaria para jantar na sua casa? Gente, e pasmem, as pessoas escolheram quem não estava mascando o chiclete. Quem te transmite mais confiança? Quem transmite mais segurança? E aí as pessoas escolheram as que não, todas aquelas pessoas que não estavam simplesmente mascando um chiclete. Rosilene, mas isso é um pré-julgamento. Isso é comunicação, gente. E a comunicação, ela vai falar muito. Por mais que eu não soubesse quais eram as competências, qual era a pessoa mais confiável, mais honesta, que tinha maior capacidade, aquela comunicação de estar mascando um chiclete diante daquela pergunta que foi feita, foi determinante para a pessoa optar por uma ou pela outra. E é isso que acontece na nossa vida no dia a dia. Então, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, por mais que elas não abram a boca, ela traz uma comunicação. E essa comunicação faz com que eu gere um conceito para aquela pessoa. Pode ser um preconceito? Pode ser um preconceito, porque ainda eu nem conheci a pessoa, eu não sei se realmente ela tem ou não tem aquela competência, ela é ou não é capaz de fazer determinada coisa, mas sim, nós temos conceitos ou preconceitos diante de todas as pessoas aí que a gente conhece. Então, daí a importância da congruência com aquilo que eu quero transmitir, tá bom? Tem uma frase muito conhecida de um filósofo que ele diz mais ou menos assim: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, da forma certa, aí isso é muito difícil, né? Então a gente precisa aprender a equilibrar as nossas emoções com a nossa comunicação. Isso é inteligência emocional, né? Daniel Goleman, que tá aí, que traz para nós, que desenvolveu, né, difundiu tanto o termo de inteligência emocional, está totalmente relacionado com aquilo que eu comunico. Aquilo que eu sinto, gente, eu não posso simplesmente não vou sentir mais. Não vou sentir mais. Isso é inerente à condição humana. A gente sente, mas o que eu faço, o que eu comunico a partir do meu sentimento é que vai fazer toda a diferença. Certa vez eu vi o Max Guerin, quando tinha aquele quadro de consultoria de carreiras no Fantástico, ele dizendo assim, olha, a minha vontade de ir lá e bater no meu colega de trabalho demonstra a minha falta de integridade? Não, gente, a vontade de ir lá e bater na outra pessoa não demonstra nada, porque é só uma vontade. Mas como eu expresso essa vontade, a comunicação que eu tenho a partir disso, aí sim vai transmitir ou não a minha falta de compostura, de integridade, de equilíbrio emocional diante daquela situação.
né? Então, o que vai demonstrar é justamente o meu comportamento diante daquela situação. E aí, gente, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Rosilene, se você pudesse dar um conselho mais genérico que fosse para qualquer pessoa e que isso fosse ajudar muito a outra pessoa. Gente, e talvez a coisa mais importante que a gente precisa saber, conhecer, né? Sobre nós mesmos, e que isso vai ajudar muito nas nossas relações, vai ajudar muito na nossa comunicação, é saber exatamente o que a gente quer. Descubra exatamente o que você quer em qualquer área da sua vida. Descubra o que você quer para você na sua carreira, no seu profissional, no seu trabalho. Descubra o que você quer exatamente dentro da sua relação afetiva. Descubra exatamente o que você quer com a sua interação com o mundo, com as pessoas que cruzam o seu caminho. Descubra o que você quer. Gente, isso daí já vai ser tão libertador, porque muitas vezes a gente não sabe nem exatamente o que a gente quer. Muitas vezes a gente está em prol muito mais de agradar o outro do que saber exatamente o que a gente quer naquela relação, naquela interação. Depois que você tiver muita clareza sobre o que você quer, aprenda a comunicar isso. Aprenda a dizer isso da maneira certa, com as palavras certas, para a pessoa certa, na ocasião certa. Isso vai, gente, vai te trazer muitos resultados na sua vida. Por exemplo, você está dentro da relação afetiva e você quer se sentir amada, você quer a presença do seu parceiro, você quer um diálogo eficiente, você quer se sentir amada. Mas aí você comunica isso, sabe como? Ficando emburrada quando você tá contrariada. Batendo porta quando alguém não atende às suas vontades. Quando alguém não adivinha o que você quer. Gente, as pessoas ao seu redor, elas não têm bola de cristal. Não tem como elas adivinharem aquilo que você quer. Então, se você quer tempo de qualidade com seu parceiro, que você quer que ele escute, que ele esteja presente com você, então aprenda a dizer isso. Olha, pra mim é muito importante que você guarde o celular durante a refeição. Eu me sinto muito melhor quando você senta do meu lado, segura na minha mão e assiste um filme junto comigo. Eu me sinto muito amada quando você me manda uma mensagem no meio do dia só pra dizer que está tudo bem ou pra perguntar como eu estou. Ai, Rosilene, mas a outra pessoa tem que saber isso. Isso tá mais na cara do que nariz. Não, gente, não tá não. Se eu sou adulta, eu sou responsável por me dar aquilo que preciso. E comunicar para as pessoas como eu me sinto quando elas fazem aquilo que eu me sinto bem, que eu me sinto amada, que para mim é importante que ela faça isso. Ai, Rosilene, mas o outro tem que adivinhar. Não tem que adivinhar. O outro não tem que saber. Não é responsabilidade do outro atender às expectativas que você tem, sem que você nem mesmo tenha comunicado essa expectativa. Ok? Então, se você conseguir fazer isso nas suas interações, nas suas relações, vai ficar muito mais fácil de você manter boas relações, seja em qualquer área da vida. Então, aprenda muito mais a falar sobre o que você sente, ao invés de apontar para o outro aquilo que ele está fazendo ruim. Ah, você sempre deixa a toalha molhada em cima da cama. Você é uma pessoa irresponsável. Não, eu sinto que você desvaloriza o meu trabalho, o meu cuidado com a casa, todas as vezes que você deixa a toalha em cima da cama molhada. Eu sinto que você não valoriza o meu trabalho, eu me sinto desrespeitada quando você não organiza a louça na pia, quando você não faz determinada coisa, porque aí eu não estou apontando a falha do outro. Você é irresponsável, você é desorganizado, porque quando eu tô apontando o dedo pro outro, gente, eu só fecho o fluxo de comunicação. Porque toda vez que a pessoa recebe uma crítica, gente, nós somos assim. Quando você recebe uma crítica, o que você faz? Você se fecha. Mas agora, quando a pessoa diz, olha, eu me sinto assim quando você faz isso. Aí eu estou dando para a pessoa a oportunidade de fazer um pouco diferente em uma outra ocasião. E assim a gente fluir muito melhor dentro da nossa relação. Ok? É sobre isso. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, a nossa pílula terapêutica sobre o poder da comunicação. Eu estou aqui, se alguém quiser me mandar mensagem no direct, quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo, uma ótima semana para vocês e até o nosso próximo encontro.